Retrospectiva de 2023. Para mim, o ano de 2023 começou em 2022. Pode ser meio clichê isso, mas como a gente está falando de uma retrospectiva de atividades em montanha, a minha expedição ao Cerro Plata, que foi o local onde eu passei o ano novo, ela começou depois do Natal de 2022. O Cerro Plata, para mim, é uma montanha especial. Foi uma montanha onde eu iniciei no montanhas de altitude, isso no ano 2000, ou seja, 23 anos antes desse ano bastante movimentado. E eu comecei ali no Plata, guiando junto com o meu grande amigo Sebastiano, argentino, o filho dele, o Valentino, e também com o nosso casal de guias, o Kainan e a Jéssica. A gente começou fazendo um trekking pela Cadenita, que é uma serra com montanhas de vários cumes de 3.000 metros. E aí depois passamos o próprio Réveillon comemorando num refúgio que fica na base da montanha, num local chamado Valecitos, onde tinha uma antiga estação de esqui que hoje está abandonada. Na sequência, a gente subiu a montanha e aí atingimos o cume num dia bastante fechado, que teve uma visão pequena dos Andes ali no meio das nuvens.
Após nossa expedição, que foi uma expedição de sucesso no Cerro Plata, com todos os membros e guias chegando no cume, eu iniciei uma segunda expedição em janeiro com um pequeno grupo para escalar o Aconcagua. Foi um grupo bem especial, tinha alguns amigos, como o Lucas, o Paulo Honório, a Salete, que são pessoas que já estiveram com a gente em outras expedições. E foi muito legal, a gente teve também 2 amigos ajudando, que foi o El e a Frida. E o Aconcagua é sempre especial. É uma montanha que nos anos anteriores, quando eu era sócio da outra empresa de expedições, eu não me dedicava a escalar ela, né? Eu era mais dedicado a outras atividades. Então, por mais que eu conheço o Aconcagua já há muito tempo, antes dessa expedição eu tinha ido 3 vezes para lá, sendo que havia feito cume apenas uma única vez. Para mim era interessante poder repetir esse gigante e chegar no cume por uma segunda vez, né? Depois de tanto tempo. A primeira vez que escalei o Aconcagua foi em 2002, então eram 21 anos, né? Sem fazer cume. E a expedição aconteceu sem grandes problemas, mas é claro, né? Escalar o Aconcagua nunca é fácil. A gente pega tempo ruim, tormenta, vários dos nossos membros acabaram tendo que desistir pelo cansaço físico, mas a gente continuou nosso primeiro pequeno grupo e atingimos o cume, né?
fazendo resgate aqui, ó. Uma pessoa numa maca sendo arrastada. Eles veio lá de cima da parte alta da montanha, desceram pelo Grana Carreiro. E essa aí é a patrulha de resgate aqui da Aconcagua. Quando eu falo que a Aconcagua não é brincadeira, tô falando nisso. A Aconcagua não é brincadeira. O acampamento já está acordado para começar o Takakumi.
estar ali de novo. Lá em cima encontrei outros amigos, encontrei o Carlos Santalena, encontrei o Lucas da Bahia, que foi meu ex-aluno do curso de alta montanha na Bolívia. E foi bacana poder fazer cume com o Lucas, com o Paulo e também com o Guga Camacho de Criciúma. Foi o pessoal que conseguiu chegar até o fim, além da Frida, do El, né, e eu e o Seba. Foi uma expedição muito bacana e terminamos muito bem. Então, com a expedição do Aconcagua, finalizamos nossa temporada de Mendoza, se despedindo da cidade tão especial que eu tenho um carinho enorme. Afinal, minhas primeiras expedições, minhas primeiras experiências no montanhas de altitude aconteceu nas montanhas de Mendoza. E com o nosso carro a gente pôde ir para o Chile, fazendo uma viagem de 1.300 km até Copiapó, que é a base para escalar o Rosto del Salado, que é a montanha mais alta do Chile, o vulcão mais alto do mundo, e a segunda montanha mais alta dos Andes, perdendo por apenas 70 metros do Aconcagua. Lá em Copiapó, muito calor, no meio do deserto do Atacama, a gente fez nossas compras e depois seguimos para expedição subindo os Andes. Primeiro chegando na Laguna Santa Rosa, na sequência Laguna Verde, e depois fazendo lá a aclimatação, com muita dificuldade porque o tempo não estava muito bom, tendo que colocar corrente no pneu dos carros para conseguir chegar alto e assim favorecer o nosso organismo nesse processo que é a aclimatação.
escalamos também o vulcão São Francisco, que é uma montanha de 6.000 metros, bastante acessível. É um roteiro que a gente vai todos os anos. Já escalei essa montanha várias vezes. A gente pegou um tempo bom, todo mundo conseguiu fazer cume. Fico muito feliz quando isso acontece. E depois, na volta, descansamos mais um pouco e partimos para o Arroz Salado. O começo da escalada, a gente tinha um bom tempo. O dia amanheceu muito bonito. Depois que a gente chegou na cratera, fomos em direção ao cume, mais ou menos 1 hora caminhando até o topo. E aí no cume a gente foi surpreendido por uma tempestade de neve muito forte. Então as imagens são meio desesperadoras porque fazia muito frio. E aí as pessoas começaram a reclamar que estavam sentindo frio na mão e no corpo. A gente desceu. Quando saímos do cume, o tempo melhorou e pudemos voltar para o acampamento.
Essa tempestade ela nos cobrou um preço alto, não somente pelo sofrimento e pelo fato da gente chegar no cume e não ter o visual, né, de ver as montanhas no horizonte, mas porque no dia que a gente voltou para Copiapó, teve um aluvião que foi formado pelo derretimento da neve dessa tempestade do dia anterior. E esse aluvião impediu nossa passagem para retornar para a cidade. Os nossos clientes tinham que pegar o avião um dia depois, então a gente teve que atravessar. Foi muito difícil. Um dos carros ficou pelo caminho, teve que ser rebocado. E depois que a gente chegou em Copiapó, a lama das montanhas, que é uma lama com muito cálcio e com muitas argilas expansivas, ela endureceu e começou a trazer um monte de problema para o carro. A gente teve um gasto muito elevado. Esse foi, na verdade, o evento negativo do ano. Os carros quebrando por causa da lama dos Andes. A gente teve um prejuízo bem grande, mas faz parte. Se não é para lamentar, pelo menos a gente aprendeu o que a gente tem que fazer quando atravessa um aluvião, que é não atravessar e dar um jeito de desviar o caminho. E nessas condições, arrumando o carro, a gente teve uma segunda turma para escalar o Rosto Salado. A gente repetiu o que a gente fez na escalada anterior, a aclimatação e tudo mais. Só que ao invés de a gente escalar o Nevado São Francisco, a gente foi escalar o Cerro Penha Blanca, que é outra montanha de 6.000 metros, que não tem muita dificuldade, mas é uma montanha de 6.000 metros e todas têm um desafio. O Penha Blanca, o desafio é chegar na base da montanha, que é algo que a gente faz dirigindo 4x4 no meio do deserto, de madrugada, o que fica mais difícil, mas a ascensão não é tão complicada. O visual é muito bonito e valeu a pena. A gente fez um cume diferente, porque vários dos nossos membros já tinham escalado São Francisco antes, então a gente quis oferecer uma montanha diferente. Então a gente faz essa alteração no roteiro, é algo comum que a gente faz pela Soul Door, né? Mudar um pouquinho os planos para que todo mundo fique feliz com o roteiro em si. Na sequência a gente pôde ir para o Rosto Salado e dessa vez o tempo foi bom, foi perfeito. A gente conseguiu chegar no cume e ter ali todo o visual do horizonte dos Andes, uma região mais fantástica que existe nos Andes, que é a chamada Puna do Atacama, que é a região alta do deserto do Atacama, que tem mais de 50 montanhas acima de 6.000 metros. Muitas dessas montanhas são pouco conhecidas, pouco exploradas e pouco escaladas. Aqui é tudo caminho inédito para mim. Esse aqui é o Vicunhas, aquele nevado ali atrás é o Três Cruzes Sul e o solo é o Peladinho, filho da mãe.
cuidado. ¡Ah! Bueno. ¡Ah! Increíble. Bueno. Oh, increíble. Muy bueno. Caraca, eu não consegui filmar, mas a gente conseguiu passar todos os carros, velho. O Seba deu a volta com o Rodney, o Tom me passou com o carro dele e o Thiago veio na maciota. Oh. Vamos embora! Depois de uma longa viagem, retornando e sofrendo ainda com o problema da lama que tinha atingido o nosso carro. Cara, os caras tiraram muito barro, velho. Mas, cara, ainda tem, cara, uns barros encrostados aqui que é uma coisa impressionante. É isso aí, temos caminhonete de novo. A gente conseguiu voltar para Curitiba e aí eu tive um princípio de mês de abril mais tranquilo, algumas semanas em casa, descansando, participando de eventos. E aí depois a gente volta para a montanha de novo. E dessa vez atravessar o mundo e guiar no Nepal. Guiar um dos roteiros que eu mais gosto, que é o trekking do acampamento base do Everest. Foi um grupo muito bacana, muito unido, pessoas muito divertidas. E meio que o meu descanso foi acompanhar esse grupo do trekking. E o grupo foi muito bem, a gente conseguiu fazer o trekking sem grandes problemas. É claro que sempre tem um ou outro que acaba sofrendo com altitude, mas a gente sempre consegue realizar uma boa aclimatação e no final o objetivo foi cumprido, que foi a gente ter realizado o trekking. Gelo escorrega. Ido para o campo base do Everest, atravessado o Chola Pass e depois voltado pelo Vale de Gokyo. E isso ainda subindo alguns cumes pelo meio do caminho, como o Nankarchang.
foi tudo muito bacana, muito bonito. Na volta, eu acho que o cansaço acumulado da temporada da Argentina e do Chile e também o Nepal acabou me custando um pouquinho em termos de cansaço. Eu voltei bastante cansado para casa, mas depois de um pouco tempo eu já estava partindo para outra. Então, depois de descansar um pouquinho do Nepal, peguei o avião e fui parar na Bolívia. A Bolívia é um país que eu conheço muito bem, já há muitos anos. Eu frequento a Bolívia desde o ano de 2001. Eu vi esse país melhorar, evoluir, e eu tenho um carinho especial. Eu sou muito bem tratado quando eu vou lá. As pessoas já me conhecem, me reconhecem na rua. E lá eu ofereço aquele curso, que é o curso de alta montanha, que é uma das minhas atividades favoritas, que é ensinar, né? Eu sou formado em geografia, então eu fiz licenciatura, sonhava ser professor. Não trabalho profissionalmente como professor, virei guia de montanha, mas tenho que dar aula, né? E a minha aula é de montanhismo. Utilizo muito meu conhecimento de geografia, tanto nas aulas teóricas, quanto nas aulas práticas no glaciar, mostrando a paisagem. Isso é muito bacana. A gente faz várias práticas nesse curso, subindo até um glaciar, simulando uma queda, andando encordado no gelo, aprendendo a usar o crampon, enfim. Isso é muito importante para a gente poder escalar montanhas de média complexidade. Nesse inteirinho a gente também subiu o Charquini, que é uma montanha muito bonita, de 5.400 metros de altitude, que você consegue ver o Huayna Potosí no horizonte, que é o nosso grande objetivo desse curso, que é a prova final. O Huayna Potosí não é uma montanha fácil, não é uma montanha para um iniciante começar nela, pois é uma montanha que tem vários trechos técnicos. Você tem que andar encordado no glaciar, tem greta, mas exatamente por ter esses elementos técnicos é que é o local que a gente escolhe para fazer o curso, porque não adianta dar um curso e não ter onde praticar, e essa prática é a prova final. Então a gente conseguiu ir até o cume. Eu fiz o cume com um outro amigo, que é o Álvaro, uma pessoa que fez o curso de escalada em rocha comigo, que foi para várias atividades da Soul Outdoor na Serra da Mantiqueira. É um cara que evoluiu muito no montanhismo e foi um prazer estar junto com ele no cume. E também com o Ramon, que foi um novo amigo que eu acabei fazendo nessa expedição, né? Foi um cliente novo. E deu tudo certo, foi maravilhoso. Só que o mais difícil do ano estava por vir. Eu voltei da Bolívia, fui para Curitiba, fiquei um dia no Brasil e na sequência estava no aeroporto de volta. Dessa vez para ir para o outro lado do mundo, para ir para o Paquistão, para fazer a expedição mais difícil que eu enfrentei nesse ano de 2023. Na viagem para o Paquistão eu consegui uma surpresa, que foi sofrer um upgrade de classe na Qatar Airways. Achei que isso não fosse possível, mas deu certo. E enfim, cheguei no Paquistão, tinha um grupo de trekking que ia até a base do K2. Esse grupo me possibilitou tentar escalar uma montanha de 8.000 metros, porque financeiramente é muito caro escalar no Himalaia. Essa é a minha maior dificuldade para poder escalar um 8.000. É conseguir financiamento para isso. Eu sou um guia profissional de montanhismo, a gente não tem uma renda muito alta. Claro que dá para viver bem, mas escalar uma montanha de 8.000 metros custa caro. Esse grupo me possibilitou estar ali, a Maria estava comigo, também me ajudou muito, e ela que ficou encarregada de ir com o grupo e depois retornar com ele. Eu fui meio que em paralelo, porque a minha permissão era diferente, mas eu consegui encontrar todo mundo e chegar todos juntos na base do K2, que era o objetivo do trekking. Mas pra gente era só o começo. Da base do K2 a gente foi pra base dos Gachebruns, que são dois na verdade, Gachebrum 2, para escalar essa montanha de 8.000 metros. O tempo estava muito difícil, tinha muita neve, a gente pegou poucos dias com céu aberto, e quando tinha céu aberto fazia muito calor. Era um calor fora do normal para uma altitude tão elevada. Para ter uma noção, o campo base é 5.900 metros de altitude.
e às vezes fazia até mais de 30 graus. Para chegar até o campo 1, uma caminhada de 10 quilômetros, atravessando uma região de muitas gretas e uma cascata de gelo, no estilo da cascata de gelo do Khumbu que tem no Everest. Só que sem a estrutura do Everest, sem escadas de alumínio que você usa como ponte. Você tem que pular essas gretas, né? O seu parceiro tem que te dar segurança, você tem que ir encordado. Então, assim, foi bastante arriscado. Mas a gente conseguiu fazer a nossa aclimatação e a gente deixou uma barraca montada no acampamento 3 a 7 mil metros, ou seja, cerca de 1.050 metros abaixo do cume, um ataque ao cume normal. E deixamos um acampamento montado também no campo 1, que fica praticamente a 6 mil metros. E o nosso plano era chegar no acampamento 1, de lá tocar direto para o acampamento 3, e todos os montanhistas independentes, aqueles montanhistas que não estavam com guias, com agência, fazer o ataque ao cume juntos, para poder abrir o caminho no meio da neve, porque foi um ano muito nevado. Todos os meus colegas que toparam participar desse plano, eles saíram um dia antes da gente. Só que quando eu voltei para a montanha, cheguei no acampamento 1 e encontrei todo mundo lá. E eu fiquei surpreso, porque era para eles estar no acampamento 2. Só que o pessoal estava ali tranquilo, porque eles diziam que a previsão do tempo tinha um dia a mais para fazer cume, e eu acreditei. Só que a minha previsão era que estava certa. A gente acabou dormindo no acampamento 2 e só depois de 2 dias chegamos no acampamento 3 para atacar o cume. O dia que a gente foi do 2 para o 3, que era o dia que a gente estava reservado para fazer o cume, foi um dia perfeito. Só que o dia que a gente atacou o cume, ele amanheceu mal, nublado, com muito vento carregando neve, e a gente perdeu a vista, perdendo todas as referências, as cordas ficaram soterradas e a gente não conseguiu chegar no cume. E foi uma verdadeira luta de sobrevivência. A gente chegou no acampamento e depois iniciamos nosso retorno. Só que todas as cordas fixas, elas estavam enterradas na neve. A gente não conseguia encontrar essas cordas. E depois de muito esforço em encontrar, essas cordas estavam quase congeladas, estavam muito esticadas, tinha que fazer rapel e a gente não conseguia colocar ela dentro do freio. Resultado, a gente demorou 3 dias para voltar para a base, passando muita dificuldade, abrindo caminho no meio da neve e sendo uma verdadeira batalha de sobrevivência, né? Com muitos riscos, com chance de cair no meio das cristas que são super afiadas, que não tinha ali nenhuma sustentação, porque tinha muita neve fresca acumulada e a gente tinha medo de poder estar em cima de uma cornija, que é um chão falso, a gente pode cair dali.
Enfim, acabou que deu certo, né? A gente conseguiu voltar sem nenhum arranhão, mas sem esse cume, né? Seria para mim muito interessante, muito importante poder fazer esse cume de 8.000 metros, até porque era para ser minha comemoração dos 25 anos de dedicação que eu tenho ao montanhismo. Então era uma data especial, mas o importante foi voltar para casa ileso, são e salvo, até porque, de novo, eu voltei para o Brasil e no dia seguinte eu estava na Bolívia para o meu segundo curso de alta montanha, que ficou interrompido, né, com uma viagem para o Paquistão no meio do caminho. Essa minha segunda turma do curso de alta montanha na Bolívia, eu tive a participação de vários amigos, né, entre eles o Gustavo Leitão. E foi um curso que transcorreu tudo ok, apesar de eu ter recém retornado de uma montanha de 8.000 metros, com muita dificuldade, eu descansei nas minhas aulas teóricas. Mas o curso foi muito tranquilo, deu tudo certo, o pessoal aproveitou bastante. E é por isso que eu gosto da Bolívia, eu gosto de estar lá. A gente sempre aproveita bastante e curte muito as aulas, as práticas e as amizades. Isso não tem preço. A gente faz um curso de alta montanha e volta cheio de amigos. Sempre foi assim, e acho que as pessoas que gostam de montanhismo, se for simples interesse pelo montanhismo, nunca tem gente mala, é sempre pessoal gente fina, e esse curso foi exatamente assim. A gente se divertiu bastante e deu tudo certo com mais um cume do Huayna Potosí. Foi o meu 12º cume no Huayna Potosí, nesses meus 25 anos dedicados ao montanhismo. Depois de voltar da Bolívia, eu tive um pouquinho tempo no Brasil, alguns dias. E aí eu peguei um avião, fui parar em Portugal. Porque a minha mãe está morando em Portugal. Fazia tempo que eu não via minha mãe. E eu nunca tinha ido na casa dela, lá em Portugal. Então foi minha primeira oportunidade. E eu meio que utilizei a Europa como base para 2 viagens. E na sequência, a primeira delas aconteceu, que foi a viagem para escalar o Kilimanjaro. Minha 3ª vez guiando o Kilimanjaro, montanha mais alta da África, na Tanzânia, que é um país incrível, um país que surpreende a gente pelas belezas, pelos locais. A gente teve uma turma muito animada, uma galera muito legal. A gente conseguiu fazer a escalada do Kilimanjaro, né? São 7 dias de escalada, muito prazerosos. A gente sempre escolhe o mês de setembro, que é um mês que ainda tem um tempo bom, poucas chuvas ou nenhuma chuva, como foi o caso desse ano e do ano passado. E a gente conseguiu chegar no cume. É claro que o cume sempre é a parte mais difícil. E como de tradição, nessas 3 vezes que eu fui para o Kilimanjaro, todo mundo fez cume. Então isso é algo muito bacana. Shira Camp. A 3.750 metros de altitude. Os últimos serão os primeiros chegando. Hey. Yeah, here we are at the camp. Hi guys, hi everyone. I'd like to thank you very much for all your effort, and you are the guys who make this happen. It's a dream, for sure, for all of us. It's my first high mountain as well, and I'm sure without you it wouldn't be possible to make it happen. So thank you very much, and then as well for Maria and Pedro, which you are impressive, amazing the job you've done. Incredible group you have together here. It's fantastic.
wageni wakaribishwa Kilimanjaro, hakuna matata, tembea pole pole, hakuna matata, Kilimanjaro yetu, hakuna matata, Dalida wako poa, hakuna matata, mama yuko poa, hakuna matata, Idi vile vile, hakuna matata, hakuna matata, wapishi wako bomba, hakuna matata, jambo jambo bwana, habari gani? Nzuri sana, wageni wakaribishwa Kilimanjaro, hakuna matata, Kilimanjaro, 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 mrefu sana, na mawenzi, na mawenzi, na mawenzi, milima mrefu sana. Ewe nyoka, ewe nyoka, ewe nyoka, ewe nyoka, ewe nyoka, mbona wanizunguka, 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 wataka kunila nyama, kunila nyama, kunila nyama, kunila nyama, kunila nyama, mbona wanizunguka, ewe mburuta, ewe mburuta, ewe mburuta, ewe mburuta, ewe mburuta, mbona wanizunguka, 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 wataka kunila nyama. Kilimanjaro, 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 mlima mrefu sana. Ewe nyoka, ewe nyoka, ewe nyoka, ewe nyoka, ewe nyoka, mbona wanizunguka. Mas não dá para ir para a África sem fazer um safari. É que nem você ir para Roma e não ver o Papa. E o safari, que é algo que no começo eu tinha um certo preconceito, achava que era um passeio turistão, um passeio meio sem graça. Eu duvidava que ia encontrar tantos bichos, mas é uma expectativa e realidade onde você tem expectativa de ver muitos bichos e a realidade se confirma, você vê muitos animais. E desde que eu fiz meu primeiro safari na África, eu me apaixonei por safaris e eu adoro. Então eu sempre recomendo para todo mundo, e a gente teve mais um safari, foi muito legal. E a gente, nesse safari, além de ver os animais, a gente fica acampado em uns acampamentos que nem dá para chamar desse nome, né? Acho que o mais perto disso que foi inventado é o glamping, que é um camping glamouroso. Realmente muito bacana, uma experiência maravilhosa. A gente viu elefante, girafa, leões, hiena, hipopótamo. Vimos muitos animais, quase todos os grandes animais africanos, só não deu para ver o rinoceronte. E depois disso, um merecido descanso. 3 noites em Zanzibar, uma ilha paradisíaca no litoral do Oceano Índico, na Tanzânia. Bom para relaxar e bom para lavar um pouquinho a alma depois de tantos trabalhos. Mas o trabalho não tinha acabado por aí não. Depois de conhecer Zanzibar, meu tempo na África tinha se esgotado e eu retornei para a Europa. Fiquei mais um pouquinho com a minha família, mas uma semana depois estava embarcando de novo, dessa vez para outro continente, para a Ásia, onde eu vou sempre lá para o Nepal. Minha segunda vez no Nepal no ano de 2023 e, como sempre, não dá para não se emocionar. É um lugar que eu não me canso em ir. E foi uma expedição muito bacana, novamente com uma turma muito boa, e a gente fez tudo, né? A gente, além de fazer o trekking voltando pelo Vale de Gokyo, a gente ainda subiu o Nankar Chang, subimos o Kalapatar, subimos o Gokyo Ri. Então foi um trekking muito completo, com uma turma também nota 10. Então essa foi para fechar o ano, né? Um dos países icônicos do montanhismo, que é o Nepal, porque lá está o Everest, que lá tem várias das montanhas acima de 8.000 metros estão no Nepal, são 8 montanhas que estão no território nepalês, e é um local que eu tenho muito carinho, né? O povo nepalês é muito acolhedor, e eu sempre gosto de estar lá. E depois do Nepal a gente volta para casa. Fiquei um pouquinho descansando, mas não deixei de fazer minhas palestras. Eu ministrei cerca de 10 palestras depois que eu retornei nesse mês de novembro.
organizei minha temporada, fiz meus plantões no Cosmo e na sequência já estava pegando estrada de novo, porque a vida de guia de montanha, ela é corrida e a gente volta, o fim é sempre o começo, né? Então, para mim, o fim de 2023 é o começo de 2024, que é, de novo, estar aqui em Mendoza e ir para Aconcagua. Então, gente, esse foi meu ano de 2023, um ano especial, um ano que eu fiz muita coisa, viajei para vários e vários países, conheci gente muito legal, pessoas incríveis. Também tive que me despedir de algumas pessoas incríveis, dentre eles o Felipe Carelli, um grande amigo que esteve em várias expedições comigo e que infelizmente ele perdeu a vida depois da expedição do Nepal. Ele estava dirigindo o carro e acabou num acidente de carro perdendo a sua vida. Um grande amigo que eu vou levar no coração, esteve comigo no Everest em abril e ele vai ficar eternamente na nossa memória e no nosso coração. Então é isso, os anos passam e a gente vai vivendo, dizendo oi e dizendo tchau. Felipe Carelli, engenheiro, montanhista de coração, atualmente de Coatis, Rio de Janeiro.